Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a conservar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É com esse versículo que eu começo mais um devocional missionário. E eu quero te encorajar a se inscrever no canal, a dar aquele like e a compartilhar esse vídeo com uma pessoa, pelo menos. Se não gostar, dá aquele dislike que vai ser também muito apropriado. É isso aí, olha só. Você tem sido preparado para aquilo que Deus vai fazer no mundo nos próximos anos? Eu li uma reportagem hoje que até 2050 a população chegará a 9 bilhões de pessoas. O que isso significa? Significa que o nosso trabalho vai aumentar quase 1/3. Hoje nós temos no mundo cerca de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Na Índia nós temos cerca de 1,3 bilhões. E há quem diga que a Índia tem até mais de 1,6 bilhões, porque a maioria dos indianos não tem documento. Nós temos na China mais de 1,5 bilhões de pessoas. Essas duas nações, elas somam quase 1/3 da população mundial e 20% do PIB. E eu estou exprimido entre essas duas nações. Então, quando eu falo de número de pessoas, eu posso te dizer com um pouquinho de autoridade, porque eu já vi com os meus olhos, tanto a China quanto a Índia. Só para vocês entenderem, todo mundo acha que a Índia é um país, logicamente, hindu. Claro, a maior parte da população e até mesmo o próprio governo da Índia é hindu. Mas também a Índia possui quase 40% da sua população muçulmana. E eu vou te falar uma coisa, entre o hindu e o muçulmano, é muito mais tranquilo você falar de Jesus para o muçulmano do que para o hindu. Hoje a Índia, o Nepal, é o maior desafio missionário no mundo. As pessoas aqui professam sua fé a 37 milhões de outros deuses. E o que mais me choca é que a religião hinduísta, a religião hindu é a religião mais antiga do mundo, com muito mais de 3.500 anos de idade. Na verdade, o hinduísmo nasceu nas montanhas aqui dos Himalaias, desceu até as planícies das capitais, das grandes cidades, de Katmandu, de Delhi, e se espalhou com muita força nesses dois países. É extremamente difícil você tirar um hinduísta da sua religião, que ela é politeísta, uma religião cheia de deuses, e levar esse hinduísta a adorar Jesus como Senhor e Salvador. Mas não é impossível. O próprio Jesus disse há mais de 2.000 anos atrás: ide e fazei discípulos em todas as nações da terra. Todas as nações da terra. E ele prometeu que ele estaria com você, ele estaria comigo até o último dia, até a consumação dos séculos. Ele não vai nos abandonar se nós seguirmos essa ordem que ele deu. Se essa ordem não fosse uma ordem extremamente importante, meu querido e minha querida, você acha que ele falaria isso nas suas últimas palavras? Lá em Atos capítulo 1, antes de Jesus subir ao céu, ele disse: vai ser a minha testemunha em todos os lugares e até os confins da terra. Os confins da terra foram as últimas palavras que ele professou antes de subir aos céus. O interessante é que a Bíblia diz que logo assim que ele disse isso, está lá em Atos capítulo 1, os discípulos ficaram olhando e ele subiu ao céu. Os discípulos olharam para o céu e ficaram ali admirados com aquilo, olhando para o céu, e veio então 2 anjos vestidos de branco e falaram com eles: por que vocês estão olhando para o céu? Não é mais tempo de olhar para o céu. É o tempo agora de você ir. É o tempo agora de você ir. É o tempo agora de você anunciar aquilo que vocês viram, porque vocês são as minhas testemunhas. E eu quero perguntar para você: cadê você aqui? Cadê as testemunhas aqui anunciando nos lugares mais longínquos da terra, nos confins da terra? Eu de forma alguma sou aquela pessoa que fala: olha, eu sou melhor, olha, o meu trabalho é mais importante. Não, eu sei que nós fazemos parte de um corpo, mas também eu entendo que eu preciso que vocês entendam que vocês também são parte do nosso trabalho aqui, e é necessário que vocês entendam que vocês têm a responsabilidade também de ir, porque Ele está com você. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar sozinho, Ele não vai te deixar sozinho. Eu estou aqui para te dizer com total autoridade: Ele não
nos abandona. Ide, pregai, vai aos lugares mais longínquos, sobe os lugares mais longe da terra, vai às montanhas aqui do Nepal, vai até a Índia, aos povos não alcançados e pregue a respeito de mim, porque eu estarei com você. É esse o mandamento que ele nos deu. Enquanto a igreja tem perdido tempo, gastando seu tempo em outras coisas que não convêm, milhões de pessoas morrem diariamente. E o que mais me choca é quando eu recebo mensagem de pessoas falando: olha, Lázaro, nós estamos aqui no Brasil e você não sabe o que nós estamos passando aqui. Olha, nós estamos aqui e a inflação está alta, a gasolina está alta, o feijão está caro. Meu querido, isso influencia diretamente o nosso trabalho aqui, porque eu tenho convicção, eu tenho certeza que a maioria das pessoas, antes de enviar qualquer coisa às nações, essas pessoas vão gastar com outras coisas, vão usar de uma outra forma, e o que sobrar vai para os missionários das nações da terra. Isso também influencia a nossa vida. Além do mais, não influencia só nisso. Influencia também que a própria população que eu vivo e os países que eu tenho colocado os pés têm sofrido de uma forma ainda mais pior que a do Brasil. Eu não estou aqui protegendo um governo ou falando de uma outra maneira, uma outra ideologia. Não, eu só estou aqui falando aquilo que eu vivo. E meu querido, minha querida, eu quero te dizer que nós não vivemos pelas circunstâncias. Se a nossa promessa é que Ele estaria conosco, se a gente fosse as nações, nós precisamos continuar, mesmo quando tudo está difícil. Existe um grande missionário, um célebre, que trabalhou muito e viveu de uma forma sobrenatural, e pregou, e viveu, e as últimas palavras dele foram essa oração: eis que estou convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Essa foi as últimas orações desse grande missionário. Eu tenho feito um trabalho agora muito diferente aqui. Eu tenho procurado voltar e mostrar para as pessoas um lado extremamente real daquilo que a gente vive aqui no Nepal. E por isso eu tenho compartilhado com vocês através dos devocionais. E tem sido um desafio muito grande para mim, e também é um desafio muito grande para todos os locais que trabalham comigo, verem eu aqui pregando, falando, mas também eu tenho incentivado eles a fazer a mesma coisa. E para isso eu tenho estudado muito a respeito de muitos outros grandes, célebres homens que fizeram o mesmo trabalho que a gente faz aqui no Nepal, de uma forma muito melhor, muito mais sobrenatural. Olha só, eu me sinto pequeno, e na verdade eu sou pequeno, sou uma pequena ferramenta na mão de Deus. Existiram outros que fizeram trabalhos muito mais relevantes que o nosso. E quando eu parei para estudar a respeito desses homens que tiveram uma vida entregue a missões, entregue aí aos confins da terra, a povos difíceis de ser alcançados, eu caí literalmente em choque. Porque eu vi que esses homens sofreram, e sofreram muito mais do que eu. Estou chegando a 7 anos de trabalho no campo, e eu conheço outros missionários que gastaram 7 anos da vida dele para converter o primeiro local. É o caso de William Carey, o pai da missão moderna. Ele demorou 7 anos para pregar o evangelho para a primeira pessoa. E olha, meu querido, minha querida, hoje nós desistimos disso muito fácil, por muito menos. As pessoas vão, ficam 8 meses, 1 ano e voltam, e se dizem missionários e continuam uma vida normal. As pessoas não mais prosseguem, as pessoas não mais continuam diante de uma adversidade. Mas olha o que eu tenho pensado: se fosse algo fácil, se fosse algo que seria muito tranquilo, se fosse algo que todos conseguissem fazer, o próprio Jesus não diria que Ele estaria com a gente? Porque se Ele diz que eu estarei com você, é porque você passará por momentos difíceis. E quando começou essa pandemia, eu comecei a pensar: meu Deus, e aí, o que será de missões? Será que muitos vão voltar para trás e não vão mais voltar aos campos? Porque o trabalho missionário foi o trabalho mais afetado no corpo de Cristo na pandemia. Muitos missionários voltaram para trás. Muitos deles não conseguiram retornar às nações. Eu tive a oportunidade de retornar depois de muito sacrifício, depois de muito trabalho mesmo. Muito trabalho mesmo. Eu consegui retornar. Eu consegui voltar, eu consegui estar aqui, mas olha, hoje eu percebo que as coisas mudaram. A igreja não está mais preocupada com quem está indo até os confins da terra, eles estão preocupados com outras coisas, eles estão gastando tempo discutindo nas mídias sociais a respeito de coisas que não vão agregar nada.
Eu sei que nós precisamos ser exemplo, eu sei que nós precisamos estar envolvidos com a política, eu sei que nós precisamos estar envolvidos com a sociedade, com essa arte que é da comunicação, da política, mas também eu sei que nos confins da terra, nos lugares onde as pessoas não têm nenhum meio de comunicação, nenhum celular, não tem ali nada que você pode alcançar essas pessoas, a não ser você ir até elas. Eu sei que esse trabalho é de extrema relevância. Eu sei que há mais de 2000 anos a igreja tem feito esse trabalho. Mas hoje eu percebo que nós vivemos uma época de total esfriamento. As pessoas não estão mais preocupadas com os povos não alcançados. As pessoas não estão mais preocupadas em alcançar as pessoas que estão vivendo sem saber quem é Jesus. Só que nessa nação onde eu estou, que é o Nepal, milhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Milhões. Milhões. Hoje o maior desafio missionário é a Índia e o Nepal. Porque essas pessoas, elas professam sua fé a uma religião que é uma religião que tenta cobrir e traduzir a respeito de Jesus a respeito de 37 milhões de outros deuses. 37 milhões. Então, o maior desafio que eu tenho hoje como pessoa, como ser humano e como missionário, é levar esse conhecimento até as pessoas. Por isso, eu comecei com a série de devocionais missionários. Mas o meu coração não é apenas falar e fazer. Claro, preciso de ser um bom expositor, claro, preciso de pregar e dizer para vocês a respeito da palavra, da Bíblia, mas o meu papel aqui é mostrar para você uma realidade que é muito pouco falada, que é muito pouco falada na igreja, é muito pouco falada aqui no YouTube, que é muito pouco falada nas mídias sociais, que é o trabalho missionário. Que são os missionários que estão no campo ainda, que são os povos que nunca ouviram falar de Jesus, e o próprio Jesus nas suas últimas palavras, como se fosse uma ênfase que ele deu ali nessa questão do trabalho, da importância que ele é. Ele disse: seja a minha testemunha. Vá, Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Os confins da terra foram as últimas palavras que ele disse. Confins da terra. Confins da terra. Povos não alcançados. Até 2050, 9 bilhões de pessoas no mundo. Só na Índia hoje nós temos mais de 1,5 bilhões de pessoas. Só na China nós temos mais de 1,6 bilhões de pessoas. Só no sul da Ásia temos 1/3 da população mundial. Esses dados você precisa ter ele de cabeça. Em 2100, o número de muçulmanos vão passar o número de cristãos. Esses dados você precisa ter ele de cabeça, sabe por quê? Porque você será cobrado por isso. Porque ninguém é muito dado, muito é cobrado, e você carrega dentro de você uma identidade que você precisa levar para as outras pessoas e mostrarem para as outras pessoas a respeito dessa identidade que há dentro de você. Você é chamado, você é escolhido. E Deus não te quer que você perca seu precioso e maravilhoso tempo com outra coisa que não seja cumprindo com a sua vontade e com o seu desejo na sua vida. O desejo de Deus e a vontade de Deus precisa ser cumprida na sua vida e você precisa entender isso agora. Não espere passar o corona, não espere passar a infração, não espere passar o governo, não espere passar nada. O melhor momento para você dizer sim para o seu chamado é agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, porque pessoas estão esperando por você. Pessoas estão esperando por você. Pessoas no mundo estão esperando por você. Eu acho incrível Romanos capítulo 10, quando Paulo fala que como ouvirão? Como clamarão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E quem vai pregar se ninguém envia essas pessoas? O trabalho mais importante da igreja, do cristão, sabe qual que é o trabalho mais importante da igreja? Não é distribuir cesta básica.
Sabe qual é o trabalho mais importante da igreja? Não é de forma alguma construir casa, nem construir igreja e nem plantar igreja. Isso não é o trabalho mais importante. O trabalho mais importante de um cristão é levar as pessoas a adorarem a Deus. As pessoas precisam clamar, acreditar em Deus e adorar a Deus. Esses são os trabalhos do cristão. Esse é o círculo contínuo de um missionário. Você quer ver um missionário se perder fácil, você quer ver alguém se perder fácil dentro do reino, é tentar fazer outra coisa que não seja isso. Você tem outras ferramentas, você possui ferramentas que Deus te deu, qualidades, dons. Você tem várias coisas, mas o seu trabalho precisa sempre ser voltado para isso. As pessoas clamarem a Deus, acreditarem em Deus e adorarem a Deus. Essa semana nós estamos passando aqui por um festival. Tem um mês. Festival que todas as pessoas estão literalmente agradecendo aos deuses delas pelo ano que passou. É como se estivesse iniciando um novo ano aqui na Ásia. E essas pessoas estão adorando sem nenhum pudor os outros deuses. E eles demonstram que eles adoram esse Deus mesmo e mostram para todas as pessoas. E eles não estão nem um pouco preocupados com nada. E eles mostram, eles pintam a casa, pintam o rosto, enchem a casa de lâmpada, fazem festa, comida, dança. E eu perguntei, há 3 dias atrás, eu falei com a Laura assim, já pensou se a igreja, se os cristãos tivessem o mesmo ânimo que essas pessoas têm para falar a respeito de Jesus para as outras pessoas? A gente é um gatinho para falar de Jesus. Ninguém respeita a nossa fé. Ninguém respeita, as pessoas de fora não respeitam e a gente tem essa tendência de querer sempre respeitar. Beleza, bonito, precisamos respeitar sim, precisamos ser educados, mas também nós precisamos nos posicionar como cristãos, ainda mais no dia de hoje. E eu vejo as pessoas aqui se posicionando com a fé delas. E é extremamente difícil você pregar para um hindu. Pensa em algo difícil. Porque essas pessoas são muito convictas naquilo. Mas não existe nada que é capaz de suportar o poder de Deus. E nós aqui temos visto Deus transformar a vida de pessoas de uma forma sobrenatural. Não há escuridão que é capaz de suportar a luz de Jesus. Não há nenhuma braveza que é capaz de suportar o Senhor dos Exércitos. Não há nenhuma força que é capaz de suportar o Deus Todo-Poderoso. Não há. Eu quero incentivar você nessa manhã ou nessa noite que você está assistindo. Aqui já é quase a tarde. Na verdade já é o finzinho de tarde. Eu quero te incentivar a caminhar nessa verdade. Eu quero te incentivar a acreditar. Porque Ele está com você. Ele estará com você até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo aqui no canal. Um abraço.